Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é quinta-feira, nesta oitava da Páscoa, como esse grande dia vivenciado na semana que se sucede à Páscoa, né? Quando nós vivenciamos, quando nós rezamos, quando nós olhamos para Jesus ressuscitado. E ao longo desses dias nós vemos o encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos, com as pessoas, com aqueles que eram seus seguidores. Que nós também possamos fazer esse encontro com Jesus ressuscitado. Que Ele ressuscite no nosso coração, na nossa casa, na nossa vida e que possamos ser, de fato, cristãos autênticos. Que nós possamos nos apaixonar cada vez mais pelas Suas palavras. Vamos meditar? Pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 35 ao 48. O texto diz assim: Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E disse isso, e ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar. Tanta era a sua alegria e a sua surpresa. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São essas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco? Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciado a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como os discípulos são testemunhas da ressurreição, nós também, atualizando esse grande mistério de amor, também somos testemunhas de tudo isso. E essa revelação, transmitida através da vida de Jesus Cristo, agora nós temos a responsabilidade de transmitir às outras pessoas. Sempre que nasce uma nova criança, ela precisa ser catequizada. Assim, as pessoas que ainda não conhecem o Cristo precisam desta catequese, mas não neste jeito que nós temos como uma sala de aula, onde um fala e os outros escutam. A catequese cristã se dá a partir do diálogo, a partir da vivência, a partir do testemunho. Nós, olhando para os ensinamentos de Jesus, podemos ser catequistas dentro da nossa casa, não através da nossa palavra, mas através do nosso testemunho, do nosso jeito de olhar para Cristo. E é assim esse grande convite que Jesus nos deixa hoje. Vós sois testemunhas de tudo isso.
Eu gosto muito da palavra de Deus e é por isso que é um prazer poder meditar ela com vocês todos os dias, porque me encanta todas as vezes que eu ouço a palavra de Jesus. Nós vemos a inteligência, nós vemos a didática que Jesus usa, a pedagogia. E aqui nós percebemos, nesse texto de Lucas, que ele resgata uma frase do Evangelho de ontem. Lá quando Jesus se encontrou com os discípulos de Emaús, e o texto inicia dizendo: então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Veja, nós nos últimos dias viemos falando que Jesus utiliza muito dos nossos sentidos. Hoje, Jesus, além da visão, ele salienta o toque. Nós precisamos tocar também em Jesus, olhar para Ele, se aproximar dEle e tocar nele. Veja, é um gesto de reconhecimento, mas ao mesmo tempo de comprometimento, querer estar perto de Jesus. Quantas e quantas vezes nós preferimos ficar longe de Jesus? Você vai dizer, mas isso nunca aconteceu na minha vida. Você conscientemente pode dizer que isso tem acontecido na sua vida, mas inconscientemente você muitas vezes se afastou de Jesus. Às vezes nós nos afastamos dele sem pensar. Às vezes nós estamos no nosso trabalho e nos distraímos com outras coisas, ao invés de estar focados naquilo que nós devemos fazer. Isso é uma forma de se distanciar de Jesus. O fato de nós não meditarmos a palavra muitas vezes, o fato de nós não participarmos da missa muitas vezes, o fato de nós não fazermos a nossa oração, o fato de não fazermos a nossa caridade. Você vai dizer, mas são gestos simples? Sim, mas são através desses gestos simples que nós demonstramos se nós queremos ou não permanecer junto com Jesus. Mas não há nada de anormal. Nós somos seres humanos e somos limitados. E nós precisamos colocar essa nossa limitação diante de Jesus Cristo. Assim como Jesus fala com aqueles discípulos que já tinham convivido com Ele. Por que vocês têm dúvidas ainda no coração? Sou eu mesmo. Venham e toquem em mim. Vede minhas mãos e vede meus pés, sou eu mesmo. Mas aí há algo também que nós precisamos cuidar. A profunda tristeza e a euforia não deixam com que a gente reconheça o Cristo. A tristeza faz com que a gente entre como que num poço. A euforia, a gente não consegue raciocinar, tudo é festa. Então nós precisamos encontrar o meio termo para poder olhar para Jesus e dizer: meu Senhor e meu Deus. Compartilhe a palavra, evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.